Meu nome é Álvaro Ferreira, faço parte do Grupo DJ, que foi fundado há 38 anos, lá em Inoã, aqui em Maricá. O grupo foi formado com a necessidade dos alunos, na época era a escola Dr. João, para se expressar. Eles queriam se expressar e juntou toda uma ideia para a gente começar a fazer oficina, começar a fazer espetáculo lá em Luan, e começamos em setembro de 1984, a gente fez a nossa primeira montagem, que foi uma peça de uma aluna que escreveu. Era uma peça ecológica, inclusive, A Flor e o Menino Mau. Foi a primeira peça que a gente montou na escola mesmo, no pátio da escola. Isso em 1984. No dia 2 de setembro de 84, a gente inaugurou o grupo. Dentro do grupo, a gente tem assim alguma dispersão, porque como não é um grupo profissional, é um grupo que tem a tendência de ser profissional, mas é muito mais. As pessoas não vivem disso, então as pessoas estão meio dispersas. Mas tem gente fazendo oficina, tem gente fazendo cenotécnica, tem gente fazendo técnica. Quando a gente precisa, a gente junta todo mundo e faz acontecer. Quem mais está no grupo atuando atualmente sou eu, Álvaro Ferreira, a Andréia Moura, a Clara Costa, que é a filha dela. Os outros integrantes estão vindo, vêm sempre, voltam, vão e voltam, vão ganhar o dinheiro deles e voltam, né? Rogério Brum está com a gente roubou um pouco de Ângela Dantas, que tem um outro grupo dela, mas ela atua junto com a gente. Tem algumas pessoas que estão em volta da gente, que a gente vai chamando, vai vindo. Atualmente a gente tem, assim, atuando mais ou menos 9 pessoas. A gente tem gente de 19 anos e gente de 60 e poucos, 70 anos. O grupo é muito amplo, porque dentro de Maricá, as pessoas começam a fazer teatro com a gente, depois elas vão precisar ganhar dinheiro, vão precisar se sustentar, então elas vão saindo, vão voltando, mas elas vão trazendo sempre alguma coisa nova, trazendo sempre alguma coisa para agregar, e a faixa etária é muito elástica. A gente tem desde de 19, 20 anos até 80 anos. E são profissionais, professores, técnicos de luz, técnicos de som, empregada doméstica, pessoas do lar, vai variando. E supervisoras, são pessoas das mais diversas profissões. E cada um, o que eu acho mais complicado, é que cada um tem a sua família. E às vezes eles trazem a família toda para ajudar a montar o espetáculo, a fazer o que tem que ser feito. A gente costuma se encontrar sempre para montar alguma coisa ou para fazer oficina. Atualmente, a gente tem um convênio com a Secretaria de Cultura e a gente está fazendo oficinas de teatro. Então, a gente se encontra no CEL, segunda, quarta e sexta, para as oficinas. Quando a gente tem montagem, a gente vai se encontrando para montar. Ou na casa de alguém, ou lá mesmo no CEL, que é o nosso grande alavancador de ideias, né? E aí a gente está lá sempre conversando, sempre se encontrando. A frequência é que, às vezes, enquanto tem oficina, a gente está se encontrando. Quando não tem oficina, a gente se encontra para montar alguma coisa. E às vezes é uma vez por semana ou 2 vezes por semana, depende da disponibilidade de cada um. Essa disponibilidade é que é muito complicada, porque às vezes a gente
se encontra uma vez por semana para tentar montar alguma coisa. Mas a gente está sempre se encontrando. E essa questão da disponibilidade, o que você acha que interfere na disponibilidade ou falta dela? A vida deles. E a nossa vida é muito complicada. Eu trabalho na Secretaria de Cultura, tem gente que trabalha no Rio, tem gente que trabalha em comércio, tem gente que trabalha em supermercado, e aí tem folga uma vez por semana. Tem gente que trabalha à noite, e aí só tem disponível alguns horários durante o dia. Então, essa disponibilidade, a vida está tomando conta da gente de forma muito ruim, porque a gente não tem um momento que a gente possa dizer assim, toda semana a gente vai se encontrar tal dia e tal dia. Isso aí a gente não tem. Essa disponibilidade é complicada. É o elemento mais complicado que a gente tem para montar alguma coisa, para fazer oficina, para conversar. O mais complicado é a disponibilidade. Atualmente, ninguém do grupo vive única e exclusivamente de teatro. Ninguém. Na sua cidade, tem espaços públicos voltados para a cultura? Tem. Há quantos anos? Tem mais ou menos... tem mais ou menos 10 anos. E esses espaços são públicos ou existem públicos, existem particulares? Particular não tem nenhum, só tem público. No caso, o Grupo DJ ele já existe há mais tempo do que tem de existência esses espaços culturais. Como que eram as atividades, como vocês realizavam as atividades teatrais antes desse período? A gente fazia no pátio da escola. A escola tem um pátio e a gente forrava esse pátio com um tecido e fazia uma caixa cênica improvisada e colocava cadeiras para as pessoas assistirem. Durante muitos anos a gente fez isso, até o momento em que eu me aposentei, eu não era mais professor do Dr. João, e eu me afastei do colégio, e aí nós ficamos algum tempo sem espaço para trabalhar. Mas, mesmo assim, a gente continuou montando algumas coisas e depois veio o CEL, que supriu essa necessidade de um espaço. Isso já era 2014. E aí a gente conseguiu fazer algumas coisas, montar alguns espetáculos, porque o espaço é fundamental. O espaço para você apresentar é fundamental. Eu digo muito para as pessoas que acham que, para que um teatro? Teatro, se a gente tem um teatro, a gente tem uma valorização do artista, o artista passa a ter mais vontade de montar alguma coisa, porque tem esse carinho com a cidade. Então é muito mais fácil ele montar alguma coisa para que a cidade dele veja, a cidade mesmo que ele seja de outro lugar, mas a cidade o abraçou. Então esse carinho é importante. Então um espaço teatral na cidade vai fazer com que as pessoas se motivem mais a montar. Porque eu conheço alguns grupos de teatro que montam em Maricá e nunca apresentaram em Maricá. Apresentam fora daqui. Porque não tem um espaço, não tem um lugar para se apresentar. Agora tem o CEL, mas a gente está reestruturando o CEL, porque ele passou por obras, parou, ficou o público que a gente tinha conquistado foi embora, agora está voltando devagarinho, e a gente está fazendo formação de plateia lá, sim, com certeza, para que a gente possa ter mais uma vez público que vá a teatro. E tem, Maricá tem, com certeza. Quando a gente ficou aqui no Cine Teatro em Fio, que agora é só cinema, todo final de semana tinha espetáculo de teatro e lotava. Lá são 180 lugares, os 180 estavam sempre lotados. Quer dizer, existe uma vontade das pessoas assistirem teatro, mas é preciso ter um espaço próprio para isso, para que as pessoas se sintam à vontade e para que o artista possa desenvolver a sua arte. Meu Deus.
O Grupo DJ se filiou na FETAERJ em 1986. De lá para cá, a gente teve uma relação de família mesmo. A FETAERJ é muito nossa, agregada, parceira. A FETAERJ, para a gente, não é mais do que uma federação. É uma escola, é um ponto de desabafo, um ponto de conhecimento, um ponto de troca. E a nossa relação sempre foi muito boa, inclusive com os outros grupos. Cansamos de sair daqui e ajudar outros grupos a fazer iluminação, a fazer som. A gente muitas vezes a gente fez isso. O Teatro Rosinha de Valença, que agora foi todo reformado, a primeira vez que ele abriu para o público foi com Spot Lata, que a gente criou lá, numa oficina, que os meninos que aprenderam com Tarzan, de Petrópolis, eles aprenderam a fazer o Spot Lata, e a partir daí a gente montou toda uma estrutura de luz para o teatro, que deixou muito artista encantado. Ué, mas é lata? É lata. É lata e faz. O que é esse processo de Spot Lata? Spot Lata é uma lata de tinta que você pinta de preto, faz uns furos nela para ela poder sair o ar, né, passar ar. Você acopla ali um bocal de luz e uma lâmpada, que o tanto você pode fazer em 220 ou 110. E aí você ilumina tão bem quanto um spot comum. A diferença é que é muito mais barato, muito mais fácil e te dá muito mais dimensão do trabalho, que é porque é uma coisa que eu sempre valorizei e sempre gostei muito. O trabalho de grupo. As pessoas se reúnem e fazem. Os meninos foram para Valença e ficaram uma semana em Valença. Estavam de férias aqui na escola, e aí eles foram para lá e montaram, junto com o pessoal de lá, eles montaram a lata. Foram de porta em porta, pediram lata, quem podia ceder a lata. É uma lata de tinta dessa comum e que se transforma num spot maravilhoso. E eles eram daqui de Maricá. Eram daqui de Maricá. Aprenderam com Tarzan, que é de Petrópolis, e aplicaram conhecimento em Valença. Em Valença, exatamente. E você acha que essa característica de intercâmbio é comum em todos os grupos da FETAERJ, de você trocar conhecimento dentro do estado inteiro? Sim. Sempre foi, e até hoje, quantas e quantas vezes a gente saía daqui e ia para outra cidade, as pessoas queriam que a gente visse o espetáculo para dar a opinião da gente. As pessoas usavam a ideia do Spot Lata, a ideia do pátio forrado de caixa cênica para fazer os seus espetáculos. O próprio pessoal dos Ciclomáticos disse que eles começaram assim, no Senac de Irajá. Era um pátio que eles transformaram em teatro. E a população no entorno do Senac de Irajá ia para lá assistir espetáculo. E assistiam bons espetáculos. Eu já fui jurado num festival lá, que era maravilhoso. Nossa, é muito grande. Porque a cada festival a gente aprende coisa nova, a cada festival a gente aprende coisas interessantes. E sempre que a gente volta do festival, a gente volta assim, vou montar isso, vou montar aquilo, vou montar outra. Essa característica que a FETAERJ nos dá é muito boa, porque a gente sempre tem a noção de que não, somos nós os únicos que fazem teatro fora do Rio de Janeiro.
Temos muitas pessoas que fazem teatro fora do Rio de Janeiro e que também fazem espetáculos de qualidade. Então vamos fazer também. Isso incentiva a gente. É motivo de incentivar mesmo a vontade de fazer teatro, a vontade de estar presente, com todos os percalços. Olha que a disponibilidade é um percalço ruim, mas a gente consegue fazer, sempre está fazendo teatro. Isso, essa chama, a FETAERJ sempre acendeu e sempre deixou acesa. Isso é muito bom. Ah, sim. Todo mundo tem que ter um começo, né? Todo mundo tem que ter um caminho para seguir. E esse caminho era sempre dado pelo Festival da FETAERJ. Quer dizer, a gente incentivava, mas eles precisavam de um motivo mais forte. E aí ia para o festival, eu sempre digo isso e vou repetir isso sempre. O festival faz com que as pessoas pensem em teatro de uma outra forma, inclusive profissionalmente. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo de Anderson Rato. Anderson Rato começou fazendo teatro com a gente e um dia ele gostou de fazer luz. E está fazendo luz até hoje, está em Portugal fazendo luz. Valdemir Pingo, o apelido dele é Pingo. Valdemir de Almeida, isso mesmo. Valdemir, ele fazia teatro com a gente, note bem, a gente fazia teatro nos finais de semana. As pessoas saíam de casa e iam para lá fazer teatro com a gente, nos finais de semana. Valdemir, um dia, ele voltou do festival e disse assim, quero ser iluminador. Tá. Aí apareceu um curso na Funarte, de iluminação, com o Jorginho de Carvalho. Aí ele foi fazer o curso. A gente conseguiu a vaga para ele, ele foi fazer o curso. Quando ele saiu de lá, ele já voltou pensando assim, olha, o que eu aprendi na FETAERJ, eu vou tentar. Foi tentando fazer iluminação, fez iluminação no Rio de Janeiro durante muitos anos, hoje em dia ele está na Califórnia fazendo luz. Então, é fundamental essa troca. O que você tem, o que a FETAERJ tem para nos dar? Ela tem essa troca. E essa troca é fundamental. Porque as pessoas começam a pensar, bom, tem solução, eu posso ir por esse caminho. É o caminho que vai vai sustentar a minha família. Quer dizer, tem gente que hoje vive de teatro, né? Que é uma minoria que não está em Maricá, infelizmente, mas que está vivendo de teatro, fora daqui. Até porque aqui não tem mercado de trabalho. Não tem um teatro. Tem um espaço alternativo, que é o CEL, que tem solução para um técnico. Mas, e aí? Os outros momentos? As outras atividades não tem. Então você fica restrito àquele espaço. Mas se tivessem mais espaços, tivessem mais atividades teatrais, com certeza o técnico ficaria aqui e trabalharia aqui. Claro que ele iria nas outras cidades próximas, mas a base dele seria Maricá. Vídeo, que eu detesto, mas a gente conseguiu fazer alguns vídeos, o grupo fez alguns vídeos, montou algumas lives. Eu sou péssimo para isso, mas os vídeos salvaram a gente. Pelo menos a gente se encontrava através dessa telinha abençoada. Mas foi a única solução da gente conseguir se encontrar.
vídeos. Além da disponibilidade, que é o que mais impacta, a gente continua fazendo teatro, a gente está fazendo sem recurso nenhum recurso, pega daqui, empresta dali. Por isso que eu digo, é muito difícil você falar que existe uma única pessoa fazendo teatro em Maricá. Existem muitas pessoas, cada um no seu grupo, cada um na sua atividade, mas que quando há necessidade se junta todo mundo. Um que faz um movimento lá, e aí não empresta um ator seu, o outro empresta uma máquina sua. Isso existe em Maricá. É uma coisa de bastidor, mas que existe. E que as pessoas estão se articulando para que o teatro aconteça. Claro que a gente precisa ter uma maneira das pessoas que fazem teatro em Maricá ganharem algum dinheiro em Maricá. Mas isso é um caminho para mim, muito longo. Eu estou há 38 anos tentando fazer isso. Mas é um caminho. Existem portas que estão se abrindo agora. Ótimo. Vamos tentar aglutinar as pessoas para que as pessoas possam montar espetáculos e caminhar. Editais e ajuda aos grupos. Na verdade, Maricá tem 9 grupos de teatro formados, que na verdade são formados, mas um empresta ator para o outro, um empresta iluminador para o outro, vai se emprestando, vai se fazendo. Mas se tivesse um incentivo a esses grupos se profissionalizarem, tirarem os seus CNPJs e eles conseguirem fazer com que esse movimento seja mais agregado, mais profissional, a política pública valorizaria o artista. O que o artista de Maricá quer é exatamente isso, que ele seja valorizado, mas não é você dar um dinheiro para ele, não, vamos ajudá-lo a ter condição de entrar num edital municipal, estadual, federal. Vamos dar a condição dele entrar num edital internacional, por que não? Vamos dar uma condição dele conseguir produzir um espetáculo sem tirar dinheiro do bolso. Isso é fundamental. E como fazer isso? Através de editais, através de caminhos que se possam chegar para que você possa valorizar a sua arte. Né? Como você pode chegar numa empresa e levar o seu projeto na empresa, a empresa te patrocinar. Mas o que a política pública tem a ver com isso? Se a política pública criar uma lei de incentivo que essa empresa vai ter um desconto no IPTU dela, no ISS dela, já vai ajudar. Lei de incentivo e edital é política pública de qualidade, é você fazer com que o artista seja valorizado. Ainda existe um caminho longo para se chegar, mas está se caminhando. Está bem melhor do que estava, porque há alguns anos atrás não se tinha incentivo nenhum. Você fazia teatro aqui, saía daqui e ia para outro lugar. Já se está conseguindo fazer com que os espetáculos de Maricá se apresentem em Maricá, no céu. Há um incentivo para as pessoas fazerem teatro, tanto que está tendo oficina com 100 e poucas pessoas, divididas nas suas faixas etárias.
e o caminho está sendo traçado. Ainda é um caminho vagaroso, mas vai se chegar lá. Com certeza vai se chegar lá. Mas é um caminho. Ainda estamos muito no caminhar. Mas caminhar é fundamental. Senão a gente cai. A gente é igual pneu. Parou, cai. A única coisa que eu queria dizer é lembrar que quando a gente, quer dizer, eu e o professor Zé Carlos, resolvemos montar o Grupo DJ, não existia a ideia do que fosse teatro nessa cidade. A gente trouxe essa ideia, a gente levou o grupo de teatro para vários lugares do Brasil e é fundamental dizer que esse caminho não pode deixar de existir. O grupo de teatro é o grupo que faz o artista crescer. É o grupo de teatro que faz com que uma federação tenha a dimensão que tem a FETAERJ. São os grupos de teatro que fazem teatro no município, fazem teatro na periferia, fazem teatro nas escolas, que vão incentivar os novos artistas, que vão incentivar os novos fazedores de teatro. Sem isso, o caminho não existe. Então, não desistam de fundar os seus grupos, de ter as suas ideias, de montar os seus espetáculos, de trocar com as outras pessoas. Trocar, fundamental. Fazer, fundamental. E estar junto é fundamental. Muito obrigado à FETAERJ, muito obrigado ao professor Zé Carlos, que me trouxe de Saquarema para a gente poder fazer teatro aqui. Eu só tenho que agradecer. Tenho que agradecer a todas as pessoas que fazem teatro comigo até hoje e que, conhecendo o teatro e depois conhecendo o Festival da FETAERJ, passaram a ter uma outra ideia da vida teatral e seguiram para adiante.